que nos acompanha, quais são os tipos de interdições normalmente feitas pelo CRM e o que é que caracteriza cada uma delas? Vamos lá, Ivaté. O CRM, né, o Conselho Regional de Medicina, ele é a autarquia responsável por fazer o registro dos médicos, responsável por julgar possíveis infrações éticas, então ele tem também essa atividade judicante e ele tem também como atribuição a fiscalização da atividade médica. Tá? Então, nesse exercício da fiscalização, o Conselho verifica se o local de trabalho onde o médico está oferece condições mínimas para que ele possa atender a população de maneira adequada, segura e, sobretudo, ética. Então, quando o Conselho visita um determinado estabelecimento de saúde, ele segue um roteiro, que é um roteiro bastante rigoroso, diria que até mais rigoroso do que a da própria Agência de Vigilância Sanitária. Perguntar o que eu não entendi. E se houver condições degradantes, houver situações em que o trabalho do médico não pode ser exercido com segurança, o Conselho pode interditar eticamente aquele local. Então, a interdição, não existem vários tipos de interdição, existe um tipo só de interdição, que é a interdição ética do trabalho médico. Então, quando o Conselho vai a um determinado estabelecimento de saúde e não há condição de trabalho para o médico, os médicos ficam impedidos de trabalhar até que aquela situação seja corrigida. Sob pena de? Sob pena de o médico responder a processo no Conselho se desobedecer aquela situação. E veja, isso é uma atitude que o Conselho faz para proteger o próprio médico e a população. Porque imagine, vamos aqui tratar de um caso concreto. A unidade do Núcleo de Odontologia e Medicina Legal do município de Guarabira foi interditado ontem pelo Conselho Regional de Medicina, né, como Mancheta noticiou aqui mais cedo. Naquele local, a situação era de não haver freezer para a guarda dos cadáveres, de não ter ar-condicionado, de o atendimento estar sendo realizado de maneira improvisada num lugar exposto, aberto, de estar havendo acúmulo de insetos como moscas, de o odor fétido estar ocupando o ambiente, de não haver um local para o médico repousar nos intervalos do seu plantão, porque sim, ninguém fica 24 horas de plantão, minha gente, sem poder repousar. Eu sei que às vezes as pessoas dizem, o médico vai para trabalhar ou para repousar. Não, nenhum profissional de saúde, nenhum profissional de nenhuma área fica 24 horas trabalhando ou 12 horas sem que tenha ali um momento para descansar. Mas, enfim, essas condições eram condições que traziam risco para a atividade médica e, por conta disso, o Conselho fez a interdição. É preciso que a gente diga, Arimatea, que uma interdição ela nunca é feita de primeira. Nunca, a não ser que a gente chegue no local e a condição seja assim, a coisa mais absurda do mundo. Mas o Conselho sempre dá um prazo razoável para que as coisas se resolvam. Agora, há situações em que você tem que dizer assim, olha, aqui tem que ser muito rápido, vocês têm que agir. Infelizmente, com relação ao IML, a gente vem tendo problema já há algum tempo, porque, primeiro, a Secretaria de Segurança e Defesa Social, ela se recusa a nomear responsáveis técnicos. Todo estabelecimento de saúde que tem atuação de médico, por lei, tem que ter um diretor técnico responsável, um responsável técnico, como acontece com toda atividade regulamentada. Mas, no entendimento da assessoria jurídica lá da Secretaria, eles não respondem ao CRM. Entretanto, toda vida que tiver um médico vai responder ao Conselho, não tem para onde correr. E qual é o parâmetro utilizado para a fixação de prazos para essa interdição? Vamos lá. Por lei também, por legislação, a gente pode fazer uma interdição por até 60 dias, sendo que ela é prorrogável até que se resolva a situação. Tá? Às vezes é uma situação simples, vou dar um exemplo aqui hipotético agora, vou sair do caso concreto, mas vamos imaginar que o Conselho chegue num determinado serviço
de atendimento de urgência, esteja ali faltando um aparelho de eletrocardiograma. E aí você faz, olha, eu vou interditar aqui por 7 dias, você dá prazo para a pessoa resolver, não resolveu, você renova o prazo, porque é o caso que dá para conduzir, vamos dizer assim, e eu repito, é uma situação hipotética aqui, e aí não atendeu. E aí você diz assim, olha, está interditado, vou dar 15 dias para você resolver. E ali comprar um aparelho de eletro é fácil, né, de resolver. Uma situação como essa, a gente já determinou a interdição por pelo menos 60 dias prorrogáveis, porque a gente não imagina que se consiga resolver uma questão estrutural, uma questão que exige reforma, que exige aquisição de equipamentos que são mais caros, ou seja, precisa de processo licitatório, e realmente a situação era muito degradante. Por isso, a interdição por um prazo mais longo. Quem está falando?